volta com o estúdio, entramos em dezembro, portanto, oficialmente estamos no fim de 2023. E aí a gente começa a se perguntar, né? E aquelas metas que estipulamos para este ano? Será que de fato cumprimos, conseguimos cumprir? Quando a cobrança vem, nem sempre nos sentimos bem ao perceber que nem tudo nós conseguimos alcançar. Pois é, André, se ao mesmo tempo já está na hora de pensar nas metas pessoais e profissionais para 2024. Como lidar com essa frustração e com a pressão que nós mesmos nos colocamos? Assunto para o psicólogo, nosso colunista, nosso conselheiro Alexandre Brito. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Alexandre, por várias vezes, em várias outras situações, quando você vem conversar aqui com a gente, você usa uma expressão que eu acho que cabe nesse caso, que eu gostaria de abordar com você, porque eu acho que ela está na base dessa discussão, que é postergar. A postergação, que me parece passou a ser um problema atual. O que é postergar e por que a gente, ao postergar, cria tantos problemas para nós mesmos? Porque quando você posterga, procrastina, você acaba, de alguma forma, se afastando do seu próprio desejo. Então, para mim, a procrastinação, ela tem duas razões, Cacá, que explicam mais ou menos assim o que acontece. A primeira causa que eu sempre pergunto, se você está procrastinando, postergando, será que isso que você procrastina é algo que você deseja? A primeira pergunta que eu faço é essa, assim, é algo de seu desejo, é algo por você, é algo para alguém, é algo que não te compõe, não te traz alegria, né? A segunda pergunta é justamente qual que é o seu medo diante disso que você tem que fazer. Você tem medo, porque as pessoas acham que a maioria das pessoas tem medo do fracasso. Sim. Mas é medo do sucesso. É o medo de dar certo. Porque quando dá certo, você tem que enfrentar uma certa solidão. Quando dá certo, você de alguma forma não tem alguém que possa fazer por você. Você pode até ter companhias de pessoas. Mas, por exemplo, quando as coisas dão errado, a gente encontra apoio social. Você fala assim, fui assaltado, a Andressa, eu também, o Cacá, eu também. E aqui no estúdio, todo mundo vai falar alguma coisa de ruim que aconteceu. Com a vizinha, então, vai dar aquele não, mas vai ficar tudo bem. Isso, você vai saber mais ou menos o que falar. Agora, se você traz um sucesso, às vezes tem um silêncio ou a inveja, algo assim. O Tom Jobim falava que no Brasil o sucesso é quase um palavrão. De fato. Então, assim, um dos motivos é esse. Então, é lidar com essa possibilidade de dar certo e saber o que do seu desejo está ali. E também a gente prestar muita atenção nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que é muito a sociedade do cansaço, da correria, do acúmulo. As pessoas, que nem aquela imagem do computador, né? Do navegador. É como se nós tivéssemos várias abas abertas na cabeça e você não resolve quase nenhuma. Isso te gera ansiedade. Então, uma das coisas mais importantes para lidar com a procrastinação, com essa ideia de postergar, é uma organização. Uma organização é importantíssima para isso. Agora, quando a gente vai para o final de ano, eu sempre faço essas metas, né? O problema é quando a gente não consegue cumprir, né? Fica com aquela frustração. E às vezes é por causa da procrastinação, às vezes é porque não faz mais sentido para mim aquela meta. Né? Mudei, isso. Não quero mais isso. Mas tem aquelas que a gente quer, que a gente lutou e não conseguiu. E aí, como lidar com essa frustração? Olha, tem gente que a motivação vem do ódio, da tristeza, né? E essa frustração, ela pode se tornar um motor para você não desistir, né? E isso é muito importante, né, Andressa? Porque nem sempre nós vamos ter condições favoráveis para realizar um desejo, um sonho, né? E às vezes você vai ter que fazer algo por isso. Vai ter que colocar algo de si. Você vai ter que procurar, às vezes, ajuda. Não precisa fazer isso sozinho, também não precisa ser um percurso solitário. Então, não desistir, às vezes a constância é importante. Muita gente acha que primeiro vem a motivação e depois eu faço as coisas, tipo uma atividade física, né? As pessoas me procuram, às vezes, na clínica ou em algum lugar falando que não tem motivação. Só que a motivação vem depois que você começa, né? A motivação, ela vem com o tempo, ela vem no movimento, ela não vem na inércia parada, né? Nesse sentido. Então, é preciso, de fato, ter essa insistência, né, no desejo para você não perder isso de vista. Agora, Alexandre, e planejamento? Como é que a gente pode se preparar para o próximo ano com metas que sejam factíveis, que sejam possíveis de serem alcançadas? É muito importante que você, de fato,
perceba justamente o que você quer para você, fazer uma avaliação da sua vida. Não sei se a gente consegue fazer uma avaliação da vida ou a gente consegue fazer a avaliação do quanto de vida que tem em mim. Porque quando você tem uma sensação de que você não está sentindo a vida, você vai começar a reavaliar tudo que se passa, porque você está mais tomado pela tristeza. Então é importante você reavaliar isso de vida que tem em você, o que te tornaria potente para o próximo ano, mais potente, e você começar a se organizar. Esse planejamento ele é importante que seja feito como estratégia para o desejo. Não basta desejar, né? Tem que ter o suor, tem que ter ali, correr atrás, né? Tem que ter isso de você se implicar, estar implicado no que você sonha. Então, planejamento, e esse planejamento pode envolver às vezes um curso que você faz para não para realizar o desejo, mas para o percurso para chegar nessas realizações, administrar seu tempo, o dia, como vai ser sua rotina. Tudo isso é essencial, inclusive para reduzir a ansiedade. Quando a gente fala em frustração, normalmente não, mas muitas vezes é porque a gente idealizou demais aquela meta. A gente colocou uma meta inalcançável, como o Cacá disse, né? O ideal seria, então, dividir essa meta grande, né? Esse grande sonho que a gente tem em várias pequenas metas durante o ano. Em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro eu vou fazer... É assim? Pode ser isso uma excelente estratégia, Andressa, porque às vezes a gente cria metas muito grandes e se frustra logo com o primeiro fracasso. E assim, a frustração é comum, não tem como não ter, ela é parte da nossa vida, né? Não é algo... Se você não sabe lidar com a frustração, temos a terapia, que é uma boa opção para aprender a lidar com isso. Mas assim, isso de você dividir a meta em fragmentos, em pedaços, isso é essencial porque você consegue ver os resultados aos poucos. E importante também comemorar as pequenas e quase invisíveis conquistas, porque aí você também se mantém de alguma forma se retribuindo com essas pequenas vitórias invisíveis que o outro não vê, né? Então, de fato, poder fazer essa diluição realmente ajuda bastante mesmo. Essa questão da vitória eu acho que é importante porque elas precisam ser festejadas. Eu acho que muitas vezes a gente esquece de festejar as vitórias, por menores que elas sejam. A gente se subestima, é muito comum a gente ser muito crítico em relação a nós mesmos, um grande olhar criticador, né, que te constrange. E aí quando você ganha, vê se você aí de casa percebe isso. É quando você tem uma vitória, acha que é sorte. Verdade. Tipo assim, você tem uma conquista e aí você fala assim, não, foi sorte. Você não sabe então, nem... eu tinha que ter feito isso mesmo. Isso, mais que obrigação. Mais que obrigação, essa é a frase típica, né? E na verdade não, a gente tem que comemorar, merecemos comemorar, com né? certeza. Alexandre, para a gente encerrar, suas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que sempre é muito bom. A gente pode continuar esse assunto no Instagram, que é o Alexandre Vieira Brito, ou o arroba, né? Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia. E se quiser entrar em contato comigo no WhatsApp, 27 99943 1968. Repita. 999431968. A gente pode entrar em contato no WhatsApp. Tá ótimo. Muito obrigada, Eu que Alexandre. agradeço, pessoal.